Ela só queria se desculpar pelo café derramado. Mas ao pedir demissão, o milionário arrogante fez o impensável. A puxou e a beijou diante de todos. Se você gosta de histórias de amor, romance, se inscreva nesse canal, deixe seu comentário. Todos os dias postamos vídeos como esse. Continuando. O primeiro olhar entre Luísa e Ricardo atravessou o ar carregado da sala de cirurgia como um raio silencioso. Ela, com seus 27 anos recém-completados, cabelos castanhos rebeldes escondidos sob a touca cirúrgica e olhos atentos fixados no paciente. Ele, 40 anos, postura impecável, expressão contida e um olhar que parecia analisar tudo ao seu redor com precisão milimétrica. Naquela noite de verão no Hospital São Francisco, em Lisboa, enquanto o ar-condicionado lutava contra o calor sufocante de janeiro, os dois jamais imaginariam que aquela cirurgia de emergência seria apenas o começo de algo muito maior que ambos. Luísa Mendes era uma das residentes mais promissoras do programa de cirurgia cardiotorácica. Nascida e criada na periferia da Amadora, perdeu os pais num acidente quando tinha apenas 12 anos. Cresceu sob os cuidados da avó, uma costureira que sacrificou tudo para que a neta pudesse estudar. Com bolsas de estudo e trabalhos de fim de semana, Luísa conseguiu se formar em medicina na Universidade de Lisboa e agora estava a um passo de realizar seu sonho, tornar-se cirurgiã cardíaca. Cada plantão de 36 horas, cada noite sem dormir estudando protocolos, cada gota de café amargo que bebia para se manter acordada, tudo valia a pena quando entrava naquela sala de cirurgia. Ricardo Andrade não era apenas o diretor executivo do Hospital São Francisco, era o herdeiro do Império Andrade Healthcare, uma rede de hospitais particulares que dominava o mercado de saúde premium em Portugal. Formado nas melhores universidades do exterior, com MBA em Harvard e especialização em gestão hospitalar, ele retornou a Portugal para assumir os negócios da família após a morte do pai. Sob sua gestão fria e calculista, o grupo se expandiu ainda mais, incorporando laboratórios, clínicas e centros de diagnóstico. A imprensa especializada o chamava de o cirurgião dos negócios, não pela sua habilidade médica, embora fosse médico formado, mas pela precisão com que cortava custos e reestruturava operações. Na sala de cirurgia naquela noite, os dois se encontraram por acaso. O paciente, um senador da República, sofrera um infarte agudo durante um jantar no Restelo. Ricardo, que normalmente não pisava na área assistencial, fora chamado por questões políticas e institucionais. Luísa estava no plantão quando o caso chegou, e por uma série de coincidências, acabou sendo a primeira a atender o político. Precisamos prepará-lo para uma angioplastia de emergência, disse Luísa com firmeza, enquanto verificava os sinais vitais do paciente. E quem é a responsável pelo caso? Perguntou Ricardo, entrando na sala sem cerimônia, ajeitando a gravata azul marinho que combinava com seu terno impecavelmente cortado. Dr. Mendonça é o staff de plantão, mas está em outra cirurgia. Sou a doutora Luísa Mendes, residente do 2º ano. Ricardo a examinou de cima a baixo. Não era comum uma residente assumir a frente de um caso tão delicado, muito menos falar com tanta segurança. Uma residente? O senador Matos precisa do melhor atendimento possível. E é exatamente isso que estou oferecendo, respondeu Luísa, sem desviar o olhar. O tempo é crucial em casos como este. Se esperarmos mais 10 minutos, as chances de sequelas aumentam em 40%. Por um momento, a sala inteira pareceu congelar. A equipe de enfermagem trocou olhares nervosos. Ninguém falava assim com Ricardo Andrade. No entanto, para surpresa de todos, um leve sorriso surgiu no canto dos lábios dele. Prossiga, doutora, disse, recuando um passo. Mostre o que sabe fazer. As horas seguintes foram de tensão extrema. A angioplastia foi complicada, com múltiplas obstruções. Luísa trabalhou com precisão cirúrgica. Os olhos concentrados, as mãos firmes. Ricardo observava cada movimento, cada decisão. O que começou como fiscalização transformou-se, aos poucos, em genuína admiração. Por trás daquela postura de executivo,
Ainda existia o médico que um dia sonhara salvar vidas. Quando finalmente terminaram, já passava das 3 da manhã. O senador estava estável, com prognóstico favorável. Exausta, Luísa retirou a máscara cirúrgica e deixou escapar um longo suspiro. Trabalho excepcional, disse Ricardo, aproximando-se. Onde aprendeu a lidar com pressão dessa forma? Luísa sorriu cansada. Crescer sem recursos na periferia ensina muito sobre pressão, o Dr. Null Andrade. A medicina foi apenas o próximo desafio. Algo naquela resposta atingiu Ricardo como um soco silencioso. Havia autenticidade nela, uma qualidade rara em seu mundo de relações superficiais e interesseiras. Gostaria de discutir o caso com mais calma. Podemos tomar um café na lanchonete do hospital? Aquele café se estendeu por mais de 1 hora. Conversaram sobre o caso clínico, sobre técnicas cirúrgicas, sobre os desafios da medicina moderna. Luísa falou com paixão sobre seu sonho de criar um programa de atendimento cardíaco para comunidades carentes. Ricardo, normalmente reservado, se viu compartilhando frustrações sobre a burocratização da saúde e a pressão constante por resultados financeiros. Minha mãe, Eleonora, mede o sucesso em gráficos trimestrais e retorno para acionistas, confessou. Às vezes me pergunto se estamos realmente no ramo da saúde ou apenas no ramo do dinheiro. Quando se despediram, já amanhecia em Lisboa. Um aperto de mão que durou 1 segundo a mais que o necessário selou o primeiro de muitos encontros. Nas semanas seguintes, Ricardo começou a aparecer com frequência nos rounds da cardiologia. Oficialmente, estava avaliando processos internos. Extraoficialmente, procurava por Luísa. Os encontros casuais no elevador, na cafetaria, nos corredores do hospital, tornaram-se mais frequentes. Conversas rápidas evoluíram para almoços apressados entre consultas. Colegas começaram a notar, e os rumores se espalharam rapidamente pelos corredores assépticos do São Francisco. Luísa tentava manter o foco. Sua residência exigia dedicação total, e envolver-se com o CEO do hospital parecia, no mínimo, complicado. Mas havia algo em Ricardo que a intrigava. Talvez o contraste entre o executivo frio, que todos temiam, e o homem contemplativo que ela começava a conhecer. Em uma noite particularmente difícil, após perderem um paciente jovem na mesa de cirurgia, Luísa se refugiou no terraço do hospital. As lágrimas que conteve durante todo o procedimento finalmente escorriam livremente. Dizem que fica mais fácil com o tempo, disse Ricardo, aparecendo silenciosamente atrás dela. É mentira. Só aprendemos a carregar melhor. Como me encontrou aqui? Este era meu refúgio também. Nos primeiros anos, quando ainda atendia pacientes. Sem pensar, ela se virou e o abraçou, buscando conforto no calor humano. Ele hesitou por um segundo, desacostumado ao contato, antes de envolver seus braços ao redor dela. Permaneceram assim por alguns minutos, as fronteiras profissionais dissolvendo-se no ar noturno de Lisboa. O primeiro beijo aconteceu ali mesmo, sob o céu estrelado da maior metrópole portuguesa. Um beijo hesitante a princípio, que rapidamente se transformou em algo mais urgente, como se ambos finalmente liberassem um sentimento há muito contido. Quando se separaram, ofegantes, o mundo parecia diferente. Isso é uma péssima ideia, sussurrou Luísa, ainda nos braços dele. A pior possível, concordou Ricardo, antes de beijá-la novamente. O que se seguiu foi um turbilhão. Encontros clandestinos em salas de descanso vazias, mensagens trocadas em meio a plantões, olhares que diziam tudo quando estavam em reuniões profissionais. Ricardo redescobriu paixões que julgava mortas. Luísa experimentou uma conexão que nunca imaginara possível. Em seus momentos juntos, as diferenças sociais, as hierarquias, tudo desaparecia. Eram apenas um homem e uma mulher, descobrindo-se mutuamente. Foi em um desses encontros, na sala de descanso dos médicos durante a madrugada, que a relação atingiu outro patamar. Entre beijos e carícias, as barreiras físicas se romperam. Pela primeira vez, Luísa se entregou completamente, corpo e alma. Ricardo, por sua vez,
Sentiu-se vulnerável de uma forma que jamais experimentara. No silêncio daquela sala, entre lençóis de hospital e o som distante de monitores cardíacos, algo mudou para sempre. Estou me apaixonando por você, confessou ele, acariciando o rosto dela enquanto observava o amanhecer pela pequena janela. E isso me aterroriza. Por quê? Porque não estava nos planos. Nada disso estava. Minha vida inteira foi mapeada desde o nascimento. A escola certa, a faculdade certa, o casamento certo, com a pessoa certa da mesma classe social. E eu não sou a pessoa certa, completou Luísa, sentindo um aperto no peito. Você é a única pessoa que me faz sentir vivo em anos. Isso te faz a mais certa de todas. Durante algumas semanas, viveram numa bolha de felicidade. Ricardo começou a repensar prioridades, a sonhar com mudanças. Luísa permitiu-se acreditar que, talvez, aquela história improvável pudesse dar certo. Até que Eleonora Andrade entrou em cena. Matriarca da família Andrade, Eleonora era a presidente do conselho administrativo do grupo. Viúva há 10 anos, transformou o luto em poder absoluto. Aos 65 anos, mantinha a elegância impecável das mulheres da alta sociedade lisboeta, cabelos platinados sempre em corte Chanel. Roupas de grife, joias discretas mas caríssimas. O que poucos sabiam era que por trás daquela aparência refinada escondia-se uma mulher que construíra um império sendo mais implacável que qualquer homem. Foi através da secretária de Ricardo que Eleonora soube do romance. Uma tarde, sem aviso prévio, convocou o filho para um almoço no Belcanto, restaurante exclusivo no bairro do Chiado. Você parece mais magro, comentou, analisando-o enquanto bebericava seu chardonnay e distraído. Tenho trabalhado muito, respondeu Ricardo, sentindo-se subitamente como um adolescente pego em flagrante. Trabalho não faz um homem olhar para o telemóvel a cada 5 minutos e sorrir como um idiota. Eleonora pousou a taça na mesa com precisão estudada. Sei sobre a residente, Ricardo. O sangue dele gelou. Não sei do que está falando. Por favor, me poupe. Luísa Mendes, 27 anos, residente em cirurgia cardíaca, órfã, criada pela avó em condições modestas. Inteligente, dedicada, ambiciosa, tudo muito comovente, realmente. Um clichê ambulante. Como você. Tenho olhos e ouvidos em todo o hospital, filho. Nada acontece sem que eu saiba. Eleonora se inclinou levemente. Romances entre funcionários são desaconselhados, mas acontecem. Romances entre o CEO e uma residente são absolutamente inaceitáveis. Minha vida pessoal não é assunto do conselho. Tudo que afeta a reputação do Grupo Andrade é assunto do conselho, principalmente quando ameaça décadas de planeamento familiar. Ela fez uma pausa calculada. Você está prestes a ser anunciado como o novo presidente do Conselho da Associação Portuguesa de Hospitais Privados. O maior grupo de laboratórios do país está considerando uma fusão conosco. E sua ex-noiva, Verônica, filha do ministro da Saúde, finalmente está disposta a retomar o relacionamento. Ricardo sentiu a raiva crescer. Então é isso? Minha vida como moeda de troca? Sua vida é seu maior ativo, Ricardo. Use-a com inteligência. Eleonora abriu a mala de couro italiana e retirou um envelope. Aqui estão os documentos da bolsa integral que oferecemos à Dra. Bota Mendes para concluir sua residência em cirurgia cardíaca no Johns Hopkins, nos Estados Unidos. Uma oportunidade extraordinária que pouquíssimos portugueses recebem. Você não pode estar falando sério. Nunca falei tão sério. Ela parte em 3 semanas. Ou aceita essa oportunidade única, ou enfrentará um conselho disciplinar por conduta antiética com superior hierárquico. Sua carreira acabará antes mesmo de começar. Você não pode fazer isso. Posso e farei. Os olhos de Eleonora, idênticos aos do filho, endureceram. A escolha é sua. Termine esse romance adolescente agora e permita que ela tenha uma carreira brilhante longe daqui, ou insista nessa loucura e assista à destruição profissional dela e à sua própria queda. Naquela noite, Ricardo não conseguiu dormir. Andou pelo apartamento de cobertura no Parque das Nações como um animal enjaulado.
Bebeu mais do que devia. Quebrou um copo de cristal contra a parede, contemplou renunciar a tudo. Mas, ao amanhecer, uma certeza terrível se instalou. Sua mãe não estava blefando. Ela destruiria Luísa sem o menor remorso. 2 dias depois, chamou Luísa para uma conversa na sala da diretoria. "O que houve? Você sumiu. Não respondeu minhas mensagens", disse ela, preocupada com a expressão sombria dele. Isso foi um erro. A voz de Ricardo saiu mecânica, ensaiada. Nós dois sabíamos desde o início. "Do que você está falando?" "De nós. Desse relacionamento. Foi um erro de julgamento da minha parte, uma quebra de protocolo ético." Luísa sentiu como se o chão desaparecesse sob seus pés. "Isso não é você falando. O que aconteceu, Ricardo?" "Nada aconteceu. Apenas recobrei o bom senso." Ele evitava olhar diretamente nos olhos dela. "Você está em posição vulnerável como residente. Eu sou seu superior. A situação é insustentável. Olhe nos meus olhos e diga que não sente nada por mim." Ricardo finalmente a encarou. Por um breve momento, sua máscara quase caiu. Então, endureceu a expressão. "Sinto que cometi um erro de julgamento. Sinto que deixei a atração física nublar meu discernimento profissional. E sinto que isso precisa acabar agora." As palavras atingiram Luísa como golpes físicos. "Foi sua mãe, não foi? Ela descobriu sobre nós. Isso não tem nada a ver com minha família." Ele abriu uma pasta sobre a mesa. "Como compensação pelo transtorno emocional, o hospital está oferecendo uma bolsa integral para você concluir sua residência em Johns Hopkins." "Compensação?" A voz dela falhou. "Você está me pagando para ir embora?" "Estou oferecendo uma oportunidade profissional inigualável." Luísa sentiu náuseas. As lágrimas que tentava conter agora escorriam livremente. "Eu acreditei em você. Acreditei que o homem que conheci no terraço, que me abraçou quando perdi um paciente, que me olhava como se eu fosse a coisa mais preciosa do mundo, acreditei que ele fosse real. Aquele homem foi uma ilusão, um lapso de julgamento." Ricardo manteve a voz firme, embora algo dentro dele estivesse se despedaçando. "Esta é a realidade, Luísa. Somos de mundos diferentes. Sempre fomos uno covarde." A palavra saiu como um suspiro dolorido. "Você não tem coragem de lutar pelo que sente." "Talvez não haja nada pelo que lutar." Luísa se levantou, trêmula. "Sabe o que é pior? Não é a rejeição. É perceber que me enganei completamente sobre quem você é. Achei que por trás daquela fachada de executivo frio existisse um homem de verdade. Mas não existe nada além de um fantoche manipulado por cordas de ouro." Ela caminhou até a porta, então parou e se virou uma última vez. "Fique com sua bolsa, com seu império, com sua vida perfeita e vazia. Prefiro 1000 vezes minha luta diária com dignidade do que um segundo sequer vivendo essa mentira que você chama de vida." A porta fechou com um estrondo que pareceu ecoar por todo o hospital. Ricardo permaneceu imóvel, a respiração presa no peito. Quando finalmente conseguiu se mover, foi até a janela panorâmica de sua sala. Lá embaixo, viu Luísa atravessando o parque de estacionamento, os ombros curvados em uma postura que ele nunca vira antes. Naquele momento, algo se quebrou dentro de Ricardo Andrade. Algo que, ele temia, jamais poderia ser consertado. Luísa pediu transferência no dia seguinte. Concluiria sua residência no Hospital de Santa Maria, do outro lado da cidade. Nos corredores do São Francisco, os rumores se multiplicaram, mas logo foram substituídos por novos escândalos, novas fofocas. A vida seguiu seu curso, como sempre acontece. Para Ricardo, os dias tornaram-se uma sequência cinzenta de reuniões, planilhas e sorrisos falsos. Retomou o relacionamento com Verônica, mais por inércia que por desejo. Assumiu a presidência da Associação de Hospitais, fez a fusão com o grupo de laboratórios, expandiu o Império Andrade. Para todos os efeitos, sua vida voltara aos trilhos. Mas à noite, sozinho em seu apartamento luxuoso, ele ainda se pegava olhando para o terraço do hospital pela janela, relembrando o gosto do primeiro beijo, a sensação de estar vivo depois de anos de existência mecânica. Em seus momentos mais honestos, admitia para si mesmo:
nunca se recuperaria completamente daqueles breves meses em que conheceu o amor verdadeiro, apenas para destruí-lo com as próprias mãos. O que Ricardo não sabia, o que não poderia imaginar enquanto afogava suas mágoas em trabalho excessivo e relacionamentos superficiais, era que uma simples foto mudaria tudo novamente. Uma imagem nas redes sociais que viraria sua vida de cabeça para baixo e o forçaria a confrontar não apenas seu passado, mas o futuro que ele jamais imaginou possível. Luísa descobriu a gravidez num final de tarde chuvoso de abril, exatamente 6 semanas após o rompimento com Ricardo. O consultório da doutora Márcia, sua ginecologista e amiga de faculdade, parecia estranhamente silencioso enquanto ela encarava o resultado do exame de sangue. Os números não deixavam dúvidas. A tontura matinal, o cansaço excessivo, a sensibilidade nos seios, todos os sinais que ela, como médica, deveria ter reconhecido, mas que a mente, talvez em autodefesa, ignorara por completo. — Você está bem? Perguntou Márcia, observando o rosto pálido da amiga. — Estou grávida, murmurou Luísa, as palavras soando estranhas em sua própria voz. Eu, Luísa Mendes, que planeei cada passo da minha vida desde os 15 anos, estou grávida no 2º ano de residência, sem relacionamento estável, sem estrutura financeira adequada. Márcia segurou suas mãos com firmeza. — E o que você pretende fazer? A pergunta pairou no ar como uma sentença. Luísa fechou os olhos por um momento. Em sua mente, imagens se formaram. Uma criança com olhos idênticos aos de Ricardo, pequenas mãos agarrando seu jaleco, uma risada infantil ecoando pelo apartamento modesto onde morava. Quando reabriu os olhos, não havia hesitação. — Vou ter esse bebê, disse com uma certeza que surpreendeu até a si mesma, sozinha, se for preciso. — E o pai? Luísa endureceu a expressão. — Ele deixou bem claro que não me queria em sua vida. Não preciso de um homem que não tem coragem de lutar pelo que sente. — Luísa, você não acha que ele tem o direito de saber? — O direito? Um riso amargo escapou de seus lábios. Ricardo Andrade é o CEO de um império bilionário. Tem acesso aos melhores advogados do país. Se ele souber dessa gravidez, o que impediria sua família de tentar tirar meu filho de mim? De me processar por alguma alegação absurda de golpe ou extorsão? Nem todos os homens ricos são monstros, Luísa. Não, mas todos são covardes quando se trata de enfrentar mães poderosas e impérios familiares. Ela respirou fundo, tentando conter as lágrimas que ameaçavam cair. Preciso proteger essa criança a todo custo, e a única maneira de fazer isso é mantendo Ricardo longe de nós. Nas semanas seguintes, Luísa reorganizou sua vida com a determinação pragmática que sempre a caracterizou. Solicitou adaptação na escala de plantões, alegando uma condição médica temporária. Economizou cada cêntimo possível. Ligou para a avó na Amadora. Explicou a situação sem revelar a identidade do pai e recebeu exatamente o que esperava: apoio incondicional. — Filho não é problema, é bênção, disse Dona Zuleide ao telemóvel, com a sabedoria simples dos seus 70 anos. Se você decidiu ter essa criança, ela terá todo o amor do mundo. A barriga começou a crescer discretamente sob os jalecos largos. Colegas perceberam, especularam, mas Luísa manteve a postura firme. — Sim, estou grávida. Não, não vou discutir a paternidade. Sim, vou terminar minha residência. Não, não preciso de pena nem de mexericos. Em seus raros momentos de fraqueza, sozinha no apartamento pequeno no bairro de Arroios, ela se permitia pensar em Ricardo. O que ele diria se soubesse? Assumiria a responsabilidade ou a rejeitaria novamente, agora de forma ainda mais cruel? As dúvidas a corroíam, mas a determinação era maior. Este filho seria amado, cuidado, protegido, com ou sem a presença do pai. O Hospital de Santa Maria era um mundo diferente do São Francisco. Mais caótico, com menos recursos, atendendo uma população maioritariamente carente. Paradoxalmente, Luísa se sentia mais em casa ali. A falta de glamour era compensada por um senso genuíno de propósito. Cada vida salva representava uma vitória contra o sistema que frequentemente
virava as costas para os mais vulneráveis. Em uma manhã particularmente agitada no pronto-socorro, enquanto atendia um paciente com insuficiência cardíaca, Luísa sentiu o primeiro pontapé do bebê. A sensação a pegou de surpresa. Um lembrete físico, inegável, da vida que crescia dentro dela. Por um breve momento, o caos ao redor desapareceu. Havia apenas ela e seu filho, conectados naquela dança íntima que só mãe e bebê conhecem. "Tudo bem, doutora?" perguntou a enfermeira, notando sua expressão distante. Luísa sorriu, voltando à realidade. "Tudo ótimo. O bebê acabou de me dar um pontapé." Aquele momento marcou uma virada. A gravidez, que até então era um facto biológico a ser administrado, transformou-se em algo profundamente emocional. Nas consultas de pré-natal, Luísa começou a conversar com o bebê, a planear o futuro, a sonhar com possibilidades. O ultrassom revelou que seria um menino. Sozinha na sala de exames, havia recusado a oferta da avó para acompanhá-la. Luísa observou a imagem em preto e branco, as lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto. "Algum nome em mente?" perguntou a obstetra. "Miguel", respondeu sem hesitar. "Significa quem é como Deus. Um nome forte para um menino que já está lutando desde o ventre." No 7º mês, uma complicação, pressão arterial elevada, sinais de pré-eclâmpsia. A obstetra recomendou afastamento imediato do trabalho. Para Luísa, foi como um golpe. A residência era seu porto seguro, sua identidade. Mas a saúde do bebê vinha primeiro. Aceitou a licença médica e o repouso forçado com resignação. Confinada ao apartamento, com visitas ocasionais da avó e de poucos amigos próximos, Luísa se viu confrontada com seus próprios pensamentos, seus medos, suas incertezas. A ausência de Ricardo pesava mais agora. Nos momentos mais sombrios, questionava sua decisão de mantê-lo na ignorância. Seria justo privar Miguel do pai? Seria egoísmo tentar protegê-lo de uma família que poderia oferecer recursos que ela jamais poderia? Em uma tarde particularmente difícil, cedeu ao impulso. Pegou o telemóvel e digitou uma mensagem para Ricardo. "Precisamos conversar sobre algo importante." Seu dedo pairou sobre o botão de enviar por vários minutos. No último instante, apagou tudo. Não seria assim. Miguel merecia mais do que um pai forçado a assumi-lo por obrigação. O parto veio 2 semanas antes do previsto. Contrações intensas a despertaram no meio da madrugada. Chamou um táxi, ligou para a avó no caminho e, em menos de 1 hora, estava na maternidade pública anexa ao Hospital de Santa Maria. Dilatação completa, pressão arterial elevada. "Temos que fazer esse parto agora", anunciou a médica de plantão, uma colega com quem Luísa já trabalhara algumas vezes. O trabalho de parto durou 8 horas. 8 horas de dor física intensa, mas também de uma conexão espiritual profunda com a vida que estava prestes a trazer ao mundo. Quando Miguel finalmente nasceu, com um choro forte e saudável, Luísa experimentou uma emoção que jamais imaginara possível. Um amor incondicional, visceral, que transcendia qualquer coisa que já sentira antes. "Ele é lindo", disse a enfermeira, colocando o pequeno embrulho em seus braços. "Tem uma covinha no queixo, igualzinha à sua." Luísa sentiu um aperto no peito. A covinha não era dela, era idêntica à de Ricardo. O primeiro de muitos traços que, inevitavelmente, lembrariam o pai ausente. Os primeiros meses com Miguel foram uma montanha-russa de emoções. A exaustão das noites em claro, a insegurança de cada decisão, a alegria indescritível de cada pequena conquista, o primeiro sorriso, o primeiro olhar de reconhecimento, a primeira vez que agarrou seu dedo com a mãozinha minúscula. Dona Zuleide se mudou temporariamente para ajudar, trazendo consigo a sabedoria prática de quem já criara filhos e netos. "Ele tem o olhar do pai", comentou a senhora certa noite, observando Miguel adormecido no berço improvisado. Luísa enrijeceu. "Como você poderia saber?" "Não sei quem é o pai, minha filha, mas conheço você desde que nasceu. Esse olhar determinado, quase desafiador, não é seu. É de alguém que você ainda não me contou." A licença maternidade chegou ao fim quando Miguel completou 6 meses. Retornar ao trabalho
foi mais difícil do que Luísa imaginara. Cada minuto longe do filho parecia uma eternidade. A creche próxima ao hospital, embora de boa qualidade, nunca parecia suficiente. Nos intervalos entre procedimentos, corria para amamentar. Nos plantões noturnos, verificava obsessivamente as mensagens da ama. Foi durante esse período de readaptação que Luísa percebeu o quão isolada havia se tornado. Concentrada na sobrevivência diária, na maternidade solo, na carreira médica exigente, deixara de lado amizades, relacionamentos, vida social. Seu mundo agora girava exclusivamente em torno de Miguel e do trabalho. Em uma rara noite de folga, navegando pelas redes sociais enquanto o bebê dormia, viu uma notícia sobre o Grupo Andrade Healthcare. Ricardo aparecia em uma foto oficial, ao lado da mãe e de uma mulher elegante, que Luísa reconheceu como Verônica, a ex-noiva que aparentemente voltara à sua vida. O anúncio celebrava a expansão do grupo para o norte, com a aquisição de uma rede de hospitais no Porto. Ricardo sorria para a câmara, o mesmo sorriso ensaiado e vazio que ela aprendera a distinguir do sorriso genuíno que ele reservara para seus momentos privados. "Você parece feliz, Ricardo Andrade", murmurou para a tela, uma pontada de amargura na voz. "Espero que valha a pena." Algo naquele momento, talvez a exaustão, talvez a solidão, talvez a necessidade humana básica de conexão, a impulsionou. Abriu a câmera do telemóvel, enquadrou a si mesma com Miguel adormecido em seus braços. Na foto, seu rosto exibia um sorriso sereno, quase em paz, contrastando com o turbilhão interior que ainda frequentemente a consumia. Postou a imagem com uma legenda simples: "A vida sempre encontra um jeito de recomeçar." Era a primeira foto de Miguel que compartilhava publicamente. Até então, protegera obsessivamente a privacidade do filho, evitando exposição nas redes sociais. Mas naquela noite, sentiu a necessidade de afirmar sua nova realidade, de celebrar o amor que transformara sua vida, mesmo nascido de uma dor profunda. O que Luísa não poderia prever era que aquela simples foto, aquele momento de vulnerabilidade compartilhada, seria o estopim para uma tempestade que estava prestes a se formar. A imagem viralizou moderadamente entre seus contatos, principalmente colegas de faculdade, alguns professores, equipa do hospital. Comentários carinhosos se acumularam. "Que lindos! Não sabia que você tinha tido um bebê. Parabéns, Droatarra Luísa." Por alguns dias, aquele pequeno gesto trouxe uma sensação reconfortante de pertencimento, de comunidade, algo que havia perdido nos meses de isolamento. 3 dias depois, seu telemóvel tocou às 6 da manhã. Era Márcia, sua amiga ginecologista. "Você viu quem comentou na sua foto?" "Do que você está falando?" perguntou Luísa, a voz rouca de sono, verificando se Miguel ainda dormia no berço ao lado de sua cama. Eduardo Santos, cirurgião cardíaco do São Francisco, comentou na foto do Miguel. E sabe o que é mais interessante? Ele marcou Ricardo Andrade no comentário. Luísa sentiu o sangue gelar. "O quê? Por que ele faria isso?" O comentário diz: "Que garotão lindo, Luísa e Ricardo Andrade. Você precisa ver isso. A semelhança é impressionante." "Meu Deus!" Luísa sentou-se na cama, o coração acelerado. "Apague o comentário. Agora. Já tem mais de 12 horas. Ricardo certamente já viu." A mente de Luísa entrou em parafuso. Conhecia Eduardo superficialmente. Um médico competente, mas conhecido por mexericos de corredor. Aparentemente, as especulações sobre seu breve romance com Ricardo nunca cessaram completamente. "O que eu faço agora?" A pergunta era mais para si mesma do que para Márcia. "Acho que você precisa se preparar. Se Ricardo reconheceu o filho na foto e, convenhamos, aquela covinha no queixo de Miguel é idêntica à dele. Ele virá atrás de você." As palavras de Márcia se provaram proféticas. Naquela mesma tarde, enquanto Luísa organizava prontuários no ambulatório de cardiologia pediátrica, uma enfermeira se aproximou, visivelmente nervosa. "Adra, Luísa, tem alguém perguntando por você na recepção." A mulher hesitou. "É Ricardo Andrade." O chão pareceu se abrir sob seus pés.
Luísa apoiou-se na mesa para não cambalear. Diga que estou em procedimento, que não posso atender agora. Ele disse que esperará o tempo que for necessário e parece determinado. Luísa fechou os olhos por um momento, respirando fundo. Este momento sempre estivera no horizonte. A possibilidade de que Ricardo descobrisse sobre Miguel. Agora que havia chegado, sentia-se estranhamente calma, quase resignada. Talvez fosse hora de enfrentar o que tentara evitar por tanto tempo. Diga que me encontrarei com ele em 20 minutos, na cafetaria do 3º andar. Usou esses 20 minutos para se recompor. Trocou o jaleco por um blazer simples que mantinha no consultório, retocou discretamente a maquilhagem, respirou fundo várias vezes. Ligou para a creche, verificou que Miguel estava bem, pediu que o mantivessem lá até segunda ordem. Então, com passos firmes que desmentiam seu turbilhão interior, dirigiu-se ao encontro que poderia mudar tudo. A cafetaria estava quase vazia naquele horário. Ricardo ocupava uma mesa no canto mais discreto, de costas para a entrada. Mesmo à distância, Luísa reconheceu a tensão em seus ombros, a postura rígida que ele assumia em momentos de estresse extremo. Vestia um terno azul marinho impecável, provavelmente saído de uma reunião importante. Quando se aproximou, ele se levantou abruptamente, quase derrubando a chávena de café intocada à sua frente. Por um momento interminável, apenas se olharam. O rosto de Ricardo estava pálido, os olhos levemente vermelhos, como se não dormisse bem há dias. Havia novas linhas de expressão em sua testa, uma dureza no maxilar que Luísa não lembrava. A criança na foto, disse ele finalmente, a voz baixa e controlada. É meu filho, não é? Luísa manteve o olhar firme. Sim, Miguel é seu filho biológico. Ricardo fechou os olhos por um instante, como se absorvesse o impacto daquela confirmação, embora já soubesse a resposta. Quando os reabriu, havia uma mistura de emoções que Luísa não conseguiu decifrar completamente. Raiva, confusão, mágoa, talvez até alívio. Por que você não me contou? Contei para o homem que me amava ou para o homem que me dispensou como um erro de julgamento? Qual deles é você, Ricardo? A pergunta o atingiu como um golpe físico. Ricardo recuou ligeiramente, os lábios apertados em uma linha tensa. Você tinha o direito de estar com raiva de mim. Não tinha o direito de esconder meu filho. Não tinha o direito? Luísa sentiu a raiva contida por meses finalmente transbordar. Manteve a voz baixa, mas cada palavra saía carregada de emoção. Você me deixou como quem descarta um objeto inconveniente. Sua mãe me ameaçou implicitamente. O que você acha que aconteceria se eu aparecesse grávida? Acha que seria recebida de braços abertos pela família Andrade? Que sua mãe me ofereceria chá e biscoitos em vez de um processo por extorsão? Isso não é justo. Justo? Um riso amargo escapou. Você quer falar de justiça? Passei a gravidez inteira sozinha. Enfrentei pré-eclâmpsia. Quase perdi meu filho. Tive que interromper minha residência. Dei à luz com minha avó de 70 anos como única família ao meu lado. Noites sem dormir, amamentação dolorosa, conciliar trabalho com maternidade solo. Tudo isso enquanto você seguia sua vida perfeita, com seu relacionamento perfeito e seu império perfeito. Então não me venha falar de justiça, Ricardo. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Ao redor, algumas pessoas começavam a observá-los discretamente, talvez reconhecendo Ricardo ou sentindo a energia eletrizante que emanava da mesa. Quantos meses ele tem? Perguntou Ricardo finalmente, a voz mais suave. 8 meses e 2 semanas. Ele é saudável? Perfeitamente. Nasceu um pouco antes do tempo, mas está se desenvolvendo normalmente. Luísa hesitou, então acrescentou. Ele tem seus olhos e a covinha no queixo. Algo se quebrou na expressão controlada de Ricardo. Uma emoção genuína finalmente irrompeu através da máscara de executivo. Uma vulnerabilidade que Luísa não via desde aquelas noites no terraço do hospital. Quero conhecê-lo, disse, a voz quase um sussurro. Por favor. Havia súplica naquelas palavras, uma humildade que pegou Luísa desprevenida. Esperava raiva, ameaças, talvez até menções a advogados e custódia. Não esta quebra genuína,
esta abertura crua. Por quê? O que mudou, Ricardo? Há um ano você decidiu que não podíamos ficar juntos, que sua vida perfeita era mais importante que qualquer sentimento entre nós. Agora quer ser pai? Por quê? Ricardo respirou fundo, passando as mãos pelo rosto em um gesto incomumente descuidado para seus padrões. Porque a foto do meu filho me atingiu como nada jamais atingiu. Porque desde que vi aquela imagem, não consegui pensar em mais nada, comer, dormir, porque entendi, em um segundo, que nada, absolutamente nada, no meu suposto império, importa perto da existência daquela criança. Luísa estudou seu rosto, procurando sinais de manipulação, de falsidade. Encontrou apenas exaustão e uma sinceridade dolorosa. E quanto à sua mãe, sua noiva, sua vida cuidadosamente planeada, não sei. A admissão saiu com dificuldade. Sinceramente, não sei como lidar com tudo isso. Só sei que preciso conhecer meu filho. Preciso fazer parte da vida dele. De alguma forma. O pedido ficou suspenso entre eles, carregado de implicações, de possibilidades, de riscos. Luísa poderia recusar, poderia exigir que qualquer contacto fosse mediado por advogados. Poderia estabelecer 1000 barreiras. Em vez disso, ouviu-se dizer: ele está na creche do hospital. Posso buscá-lo em 1 hora. O alívio no rosto de Ricardo foi palpável. Obrigado. Isso não significa que está tudo bem entre nós. Não significa que esqueci ou perdoei. Significa apenas que não vou privar meu filho do direito de conhecer o pai. Entendo. E se isso for algum tipo de jogo? Ricardo, se você está pensando em usar seu dinheiro, sua influência ou sua mãe para tentar tirar Miguel de mim, eu juro que... Não. A interrupção foi firme. Não é isso. Juro pela minha vida. Só quero conhecê-lo. Só quero fazer a coisa certa. Luísa assentiu lentamente. 1 hora. No parque em frente ao hospital. O encontro no parque foi surreal. Ricardo, o executivo impecável, sentado em um banco simples de praça pública, os olhos fixos na entrada onde Luísa apareceria com seu filho. Seu filho. O conceito ainda parecia irreal, como se flutuasse à sua volta sem conseguir assentar-se completamente em sua consciência. Quando finalmente os viu, o mundo pareceu pausar. Luísa caminhava lentamente, carregando um bebê rechonchudo vestido com um macacão azul claro. Mesmo à distância, Ricardo pôde ver os cabelos escuros e abundantes, tão parecidos com os seus próprios na infância. Levantou-se, as pernas estranhamente instáveis. O encontro que imaginara tantas vezes nas últimas 48 horas estava prestes a acontecer e subitamente se sentiu completamente despreparado. Ricardo, este é Miguel, disse Luísa quando se aproximou, a voz surpreendentemente gentil. Miguel, este é... Hesitou. Seu pai, completou Ricardo, a voz embargada. Eu sou seu pai, Miguel. O bebé o encarou com olhos curiosos, olhos castanhos idênticos aos seus. A covinha no queixo se acentuou quando o pequeno abriu um sorriso inesperado, quase como se reconhecesse algo familiar, naquele estranho à sua frente. Posso segurá-lo? Luísa hesitou brevemente, então assentiu, transferindo cuidadosamente o bebé para os braços de Ricardo. O executivo que comandava um império bilionário, que tomava decisões envolvendo milhões diariamente, agora segurava o pequeno corpo com uma mistura de terror e reverência. Miguel o estudou seriamente por alguns segundos, então sorriu novamente, agarrando a gravata de Ricardo com uma mãozinha curiosa. Foi nesse momento que tudo mudou, quando aquele pequeno ser, metade dele, metade de Luísa, agarrou sua gravata cara com confiança absoluta, como se sempre tivesse pertencido ali. Ricardo sentiu algo se romper dentro de si, uma barragem emocional que mantivera intacta por décadas. As lágrimas vieram sem aviso, silenciosas, escorrendo pelo rosto que raramente demonstrava qualquer emoção em público. Ele é perfeito, murmurou, a voz quase irreconhecível. Luísa observou a cena com uma mistura de emoções conflitantes. Ver o homem que tanto a machucara agora segurando seu filho, o filho deles com tanto amor evidente,
Despertava sentimentos que ela julgava sepultados. Ele é tranquilo na maior parte do tempo, disse, quebrando o silêncio emocionado. Só reclama quando está com fome ou sono. Gosta de música. Qualquer melodia o acalma imediatamente. Ricardo bebia cada informação como um homem sedento. Como foi a gravidez? O parto? Sinto muito não ter estado lá. A conversa fluiu surpreendentemente fácil enquanto caminhavam pelo parque. Luísa contou sobre a descoberta da gravidez, as complicações de saúde, os primeiros momentos com Miguel. Ricardo escutava atentamente, fazendo perguntas, absorvendo cada detalhe como se tentasse preencher os meses perdidos. Por algumas horas, o passado doloroso, as mágoas, os ressentimentos ficaram em segundo plano. Havia apenas dois pais conhecendo-se através do filho que criaram juntos, ainda que separados. Quando o sol começou a se pôr, Luísa consultou o relógio. Preciso levá-lo para casa. É hora do banho e da última mamada. Ricardo assentiu, relutante em se despedir, mas ciente de que havia limites que precisava respeitar. Devolveu Miguel aos braços de Luísa com cuidado, sentindo um vazio imediato. Posso vê-lo novamente? Luísa hesitou. Isso é complicado, Ricardo. Não podemos simplesmente fingir que o passado não existe. Não estou pedindo isso. Estou pedindo uma chance de ser pai do meu filho. De alguma forma, em algum arranjo que funcione para todos nós. E quanto à sua vida? Seu relacionamento com Verônica? Sua mãe? Ricardo suspirou. Não sei ainda como administrar tudo isso, mas sei que Miguel é minha prioridade agora. Preciso que você acredite nisso. Luísa estudou seu rosto por um longo momento. Vamos devagar. Você pode vê-lo 2 vezes por semana, por enquanto. Sempre comigo presente. Sem advogados, sem sua família, sem complicações. Obrigado, disse Ricardo. A gratidão genuína. Não vou decepcionar vocês dessa vez. Ao observá-lo se afastar, o andar ligeiramente menos confiante que o habitual, os ombros um pouco menos eretos, Luísa se perguntou se havia tomado a decisão certa. Permitir Ricardo na vida de Miguel significava reabrir feridas, arriscar novas dores, enfrentar um mundo que ela tentara manter à distância. Ainda assim, ao olhar para o filho adormecido em seus braços, sentiu uma estranha certeza. Por Miguel, enfrentaria qualquer batalha. Mesmo que isso significasse enfrentar novamente o homem que quebrara seu coração. O que ela não sabia, enquanto voltava para casa naquela noite, é que a verdadeira tempestade ainda estava por vir. Que o encontro no parque era apenas o prelúdio para confrontos maiores, revelações dolorosas e escolhas que testariam a força de todos os envolvidos. Em sua cobertura no Parque das Nações, Ricardo encarava a cidade iluminada pela janela panorâmica, a mente em turbilhão. Em suas mãos, segurava uma fotografia do ultrassom que Luísa lhe dera, a primeira imagem de seu filho. As palavras dela ecoavam. Sem advogados, sem sua família, sem complicações. Mas ele sabia melhor que ninguém. Quando se tratava da família Andrade, complicações não eram uma possibilidade. Eram uma garantia. As semanas seguintes estabeleceram uma rotina improvável. 2 vezes por semana, Ricardo aparecia no pequeno apartamento de Luísa em Arroios, um mundo distante de sua cobertura no Parque das Nações. Nas primeiras visitas, a tensão era palpável. Conversas cuidadosamente neutras, sorrisos forçados, a estranheza de 2 ex-amantes reunidos pelo filho que criaram. Gradualmente, algo começou a mudar. A princípio foram pequenas coisas. Ricardo aparecendo com um remédio quando Miguel estava com cólicas, Luísa permitindo que ele desse o jantar ao bebê. A primeira noite em que o pequeno adormeceu nos braços do pai, enquanto este cantarolava uma cantiga que sua própria ama cantava décadas atrás. Nunca imaginei você cantando canções de embalar, comentou Luísa certa noite, observando-o embalar Miguel com surpreendente naturalidade. Ricardo sorriu, os olhos fixos no filho. Nunca imaginei sentir o que sinto por ele. É como se um universo inteiro tivesse se aberto dentro de mim. A sinceridade da confissão pegou ambos de surpresa. Por um breve instante, os olhares se encontraram,
não como adversários cautelosos, não como ex-amantes magoados, mas como duas pessoas unidas por um amor maior que qualquer ressentimento. O momento foi interrompido pelo telemóvel de Ricardo. A tela acesa mostrava o nome Mãe, em letras destacadas. 10ª ligação hoje, comentou ele, silenciando o aparelho com um suspiro. Ela sabe que algo está acontecendo. Tenho faltado a reuniões, cancelado compromissos. O que você disse a ela? Nada ainda. Estou esperando o momento certo. Luísa o encarou com ceticismo. E quando será esse momento mágico? Quando eu souber exatamente o que quero dizer. Quando tiver certeza de como proteger vocês dois. A resposta ficou suspensa no ar entre eles, carregada de implicações. Proteger? De quem? Da própria Eleonora, obviamente. O não dito pairava como uma nuvem escura sobre os momentos de paz que construíam. A verdade era que Ricardo vivia em 2 mundos paralelos. No hospital e nas empresas do grupo, mantinha a fachada de sempre. O executivo implacável, o herdeiro perfeito, o noivo conveniente de Verônica, mas seu coração estava no pequeno apartamento de Arroios, com o filho que aprendia a conhecer e a mulher que, apesar de tudo, ainda mexia com seus sentimentos mais profundos. Numa manhã de terça-feira, enquanto finalizava uma videoconferência com investidores internacionais em seu escritório, Ricardo recebeu uma mensagem inesperada de Luísa. Miguel está com febre alta. Estou no pronto-socorro infantil do Hospital de Santa Maria. Sem pensar 2 vezes, abandonou a reunião no meio de uma frase, deixando uma sala virtual de executivos atônitos. Dirigiu seu BMW como um louco pelas ruas congestionadas de Lisboa, estacionando de qualquer jeito na entrada do hospital público. Encontrou Luísa na sala de espera, o rosto marcado pela preocupação, Miguel febril em seus braços. O bebê chorava baixinho, o rostinho vermelho, os olhos assustados. — O que aconteceu? Perguntou, aproximando-se rapidamente. Febre alta. Começou de repente. A creche me ligou. Luísa parecia exausta. Já coletaram exames. Estamos esperando resultados e avaliação do pediatra. Ricardo sentou-se ao lado deles, passando o braço protetoramente ao redor de Luísa, sem perceber o gesto. Ela também não se afastou, a preocupação com o filho superando qualquer barreira entre eles. Já avisou sua avó? Ela está acamada, pegou uma gripe forte. Não quero preocupá-la à toa. E seu plantão? Troquei com um colega, mas tenho ronda amanhã de manhã. Não tem como faltar. Ricardo apertou gentilmente seu ombro. Não se preocupe com isso agora. Estou aqui. Luísa o olhou. Realmente o olhou. Pela primeira vez em muito tempo. Não o CEO, não o ex-amante, mas o homem genuinamente preocupado com seu filho, disposto a abandonar uma reunião importante para estar ali, em uma sala de espera lotada de hospital público. Obrigada por vir, disse simplesmente. As horas seguintes foram de vigília constante. Os exames revelaram uma infecção, nada grave, mas que precisaria de observação cuidadosa. Ricardo não saiu do lado deles 1 minuto sequer. Usou seus contactos para garantir um quarto privativo, consultou especialistas por telemóvel, buscou pessoalmente os medicamentos prescritos. Quando finalmente conseguiram levar Miguel para casa, já passava da meia-noite. O bebê, medicado e mais calmo, adormeceu rapidamente no berço. Você deveria descansar, disse Ricardo, observando as olheiras profundas de Luísa. Posso ficar de olho nele. Você não precisa. Quero ficar, por favor. Algo na voz dele, uma mistura de determinação e súplica, fez Luísa ceder. Assentiu silenciosamente e foi para o quarto, deixando a porta entreaberta. Deitou-se vestida, planejando apenas um breve descanso. Acordou sobressaltada horas depois. O apartamento estava silencioso. Levantou-se em pânico, correu para o quarto do bebê e parou na porta. A cena à sua frente congelando-a no lugar. Ricardo dormia na poltrona de amamentação, Miguel aninhado contra seu peito. Pai e filho respiravam no mesmo ritmo, a mesma expressão serena nos rostos tão semelhantes. Na mesinha ao lado, remédios organizados,
uma planilha improvisada anotando horários de medicação, temperatura, hidratação. Algo se quebrou dentro de Luísa naquele momento. Uma resistência, uma barreira que mantivera erguida por meses. A imagem dos dois, o filho que era seu mundo, e o homem que, apesar de tudo, ainda ocupava um espaço em seu coração, desarmou-a completamente. Silenciosamente, pegou uma manta leve e cobriu os dois, permitindo-se um momento de ternura ao afastar uma mecha de cabelo da testa de Ricardo. Ele abriu os olhos levemente com o toque. Ele está melhor, sussurrou. Febre baixou por volta das 3 da manhã. Luísa assentiu, um nó na garganta. Ah, você ficou acordado a noite toda. Queria ter certeza. Preciso saber que ele está bem. Uma pausa. Que vocês estão bem. O plural não passou despercebido. O olhar que trocaram na penumbra do quarto infantil continha mais que preocupação paterna. Havia uma pergunta não formulada, uma possibilidade que ambos temiam nomear. Os dias seguintes intensificaram a proximidade forçada pela doença de Miguel. Ricardo praticamente se mudou para o apartamento de Luísa, dormindo no sofá, revezando cuidados, garantindo que nenhum detalhe da recuperação do filho fosse negligenciado. Quando Miguel finalmente melhorou, a rotina estabelecida parecia natural demais para ser interrompida. As noites na sala, conversando em voz baixa depois que o bebê dormia. As manhãs compartilhando café antes que Luísa saísse para o hospital. Os momentos de intimidade renovada, um toque acidental, um olhar demorado, memórias silenciosas de um passado não tão distante. Foi numa dessas noites que Ricardo finalmente verbalizou o que ambos sentiam. Não consigo mais imaginar minha vida sem vocês dois. Disse simplesmente, os olhos fixos na chávena de chá em suas mãos. Não quero mais fingir que posso viver dividido entre dois mundos. Luísa sentiu o coração acelerar. O que isso significa exatamente? Significa que quero estar presente, completamente, não apenas algumas horas por semana, não como um visitante na vida do meu filho, como pai, como... hesitou. Como o homem que ainda ama você, que nunca deixou de amar. A confissão pairou entre eles, pesada, inevitável. Ricardo, nada mudou. Sua mãe ainda é a mesma pessoa. O Império Andrade ainda tem as mesmas exigências. Verônica ainda é sua noiva oficial. Tudo mudou. Ele a encarou com intensidade. Eu mudei, ou talvez tenha apenas encontrado coragem para ser quem sempre deveria ter sido. Palavras são fáceis, então me deixe provar com ações. Ele se aproximou, tocando o rosto dela com delicadeza. Luísa não recuou. Quando os lábios se encontraram, foi como se o tempo tivesse retrocedido. A mesma conexão, a mesma urgência, o mesmo sentimento de inevitabilidade que experimentaram no terraço do hospital tantos meses atrás. O beijo se aprofundou, anos de distância e mágoa dissolvendo-se no calor do momento. As mãos dele encontraram a cintura dela, puxando-a para mais perto. Luísa se permitiu, apenas por aquele instante, acreditar novamente. Foi o choro de Miguel pelo monitor que os trouxe de volta à realidade. Separaram-se ofegantes, olhares fixos um no outro. Temos que conversar sobre isso, disse Luísa, levantando-se para atender o filho. Realmente conversar, Ricardo, sobre tudo. Ele assentiu, os olhos ainda escuros de desejo e emoção. Amanhã prometo. Mas o amanhã trouxe consigo uma tempestade. Ricardo havia acabado de sair do apartamento, prometendo retornar à noite com uma proposta concreta para o futuro deles, quando o telemóvel de Luísa tocou. Era Márcia, sua amiga ginecologista, a voz tensa e apressada. Luísa, você está sentada? Precisa ver isso. Uma mensagem de texto chegou logo em seguida. Um link para o site de um jornal de mexericos empresariais. A manchete era devastadora. Herdeiro do Império Andrade tem filho bastardo com médica residente. Abaixo, fotos de Ricardo entrando e saindo do prédio de Luísa. Uma imagem borrada de Miguel captada à distância. Detalhes distorcidos sobre o romance anterior entre os dois. Como isso? Luísa mal conseguia formular a pergunta, o choque paralisando seu raciocínio. Não sei, mas a reportagem menciona fontes próximas à família Andrade. Luísa,
Isso está em todos os portais de notícias. Antes que pudesse processar completamente a informação, outra ligação. O diretor do Hospital de Santa Maria, solicitando sua presença imediata. O dia se transformou em um pesadelo. No hospital, o diretor, visivelmente desconfortável, mencionou exposição indevida da instituição, conflito de interesses, necessidade de afastamento temporário. Nos corredores, olhares curiosos e sussurros mal disfarçados a seguiam. No telemóvel, dezenas de mensagens não lidas, incluindo várias de Ricardo, cada vez mais desesperadas. Quando finalmente conseguiu sair, encontrou repórteres na porta do hospital. Fugiu pelos fundos, pegou um táxi para a creche, buscou Miguel mais cedo. Ao chegar em casa, a portaria estava cercada por mais jornalistas. Foi o porteiro, Sr. Antônio, quem a salvou. Pela garagem, Dona Luísa. Meu sobrinho está esperando com o carro para levar a senhora pelos fundos. Refugiou-se no apartamento da avó na Amadora, mente em turbilhão. Como a história vazara. Quem teria interesse em expô-los dessa forma? A resposta óbvia era dolorosa demais para contemplar. Ricardo apareceu 3 horas depois, o rosto transformado pela angústia. Graças a Deus você está bem. Estive no seu apartamento, quando não encontrei vocês. Foi ela, se não foi? Interrompeu Luísa, a voz trêmula de raiva contida. Sua mãe. Ricardo fechou os olhos brevemente. Não tenho provas, mas sim, provavelmente. Você contou a ela sobre Miguel? Não, nunca colocaria vocês em risco dessa forma. Ele passou as mãos pelo cabelo despenteado, um gesto de desespero. Mas ela tem me monitorado. Deve ter contratado alguém para me seguir. Ela sempre foi... Hesitou. Já implacável, completou Luísa. Calculista? Manipuladora? Tudo isso e mais. Ricardo se aproximou, tentando tocar seu braço, mas ela recuou. Luísa, vou consertar isso. Já estou tomando providências. Falei com a assessoria de imprensa, com advogados. Advogados? A palavra atingiu Luísa como um tapa. É disso que se trata agora. Batalha legal. Não, estou apenas tentando proteger a privacidade de vocês, garantir que a exposição pare imediatamente. É tarde demais. O estrago está feito. Luísa segurava Miguel com força contra o peito, como se temesse que alguém pudesse arrancá-lo dela a qualquer momento. Fui afastada do hospital, Ricardo. Minha reputação profissional está comprometida. Meu filho está sendo chamado de bastardo, em manchetes nacionais. E tudo porque sua mãe não suporta a ideia de que o herdeiro Andrade se envolveu com alguém abaixo de seu nível social. A acusação pairou no ar, pesada e irrefutável. O que posso fazer? Perguntou Ricardo. A voz baixa, quase quebradiça. Diga-me, e farei. Nada. Luísa se afastou, as lágrimas finalmente escapando. Já fizemos essa dança antes, Ricardo. Você promete, sua mãe interfere, você recua. Não vou submeter Miguel a esse ciclo tóxico. Não vou permitir que ele cresça no meio de uma guerra familiar. Dessa vez é diferente. Eu sou diferente. Prove, não para mim, para si mesmo. Quando Ricardo saiu do apartamento de Dona Zuleide, algo havia mudado fundamentalmente em sua expressão. A hesitação, o conflito interior que sempre o caracterizara quando o assunto era sua família, havia dado lugar a uma determinação fria, quase perigosa. Na manhã seguinte, ele convocou uma reunião extraordinária do Conselho Administrativo do Grupo Andrade Healthcare. A pauta: reestruturação da gestão e governança familiar. A sala de reuniões na cobertura do edifício sede no Centro Financeiro de Lisboa estava completa. Acionistas, diretores, consultores e, no centro da mesa oval de mogno importado, Eleonora Andrade, impecável em seu tailleur Chanel, observando o filho com um misto de curiosidade e apreensão. Antes de iniciarmos formalmente, disse Ricardo, a voz surpreendentemente calma, gostaria de fazer um comunicado pessoal. Os presentes se ajeitaram nas cadeiras, a tensão palpável. Todos haviam visto as manchetes, os rumores circulavam há dias. Como já é de conhecimento público, tenho um filho de 9 meses, Miguel Mendes Andrade, fruto de meu relacionamento com a documenteira, Luísa Mendes.
Ricardo manteve o olhar fixo na mãe enquanto falava. O vazamento dessa informação para a imprensa foi coordenado por alguém com acesso privilegiado à minha rotina e interesses específicos em prejudicar minha relação com Luísa e nosso filho. Eleonora não se moveu, a expressão impenetrável. A privacidade de uma criança foi violada. A reputação de uma médica brilhante foi manchada. Tudo por mesquinhez e controlo. Ricardo respirou fundo, controlando a raiva que ameaçava transbordar. Não tolerarei isso, não mais. Se me permite, Ricardo, interveio Eleonora, a voz suave como veludo envenenado. Ninguém aqui duvidaria de sua preocupação paternal. A questão é como isso afeta os negócios da família, sua posição como líder, sua credibilidade. Minha credibilidade? Ricardo deixou escapar um riso sem humor. É justamente isso que estou defendendo, mãe. Minha capacidade de liderar com integridade, de tomar decisões baseadas no que é certo, não no que é conveniente. E o que seria certo em sua visão idealista? Eleonora abandonou a pretensão de civilidade, a voz agora cortante. Abandonar tudo que construímos por gerações por uma aventura com uma médica de origem duvidosa? Arriscar alianças estratégicas como seu casamento com Verônica por sentimentalismo barato? O silêncio na sala era absoluto. Ninguém jamais testemunhara um confronto aberto entre mãe e filho. Os desentendimentos familiares sempre ocorreram a portas fechadas. Origem duvidosa, repetiu Ricardo, cada sílaba carregada de indignação. A origem duvidosa de Luísa inclui sacrifício, determinação e excelência acadêmica. Ela conquistou tudo por mérito, não por herança ou manipulação. E quanto a Verônica, ele balançou a cabeça. Nunca houve amor ali, apenas conveniência mútua, que ela compreendeu muito antes que eu. Virou-se para o conselho, encarando cada membro individualmente. Senhores, senhoras, não estou aqui para discutir minha vida pessoal. Estou aqui para anunciar uma decisão profissional. A partir de hoje, ou este conselho aceita uma completa reestruturação da governança, limitando severamente a influência da presidência em decisões executivas, ou entregarei minha renúncia irrevogável como CEO. O choque foi visível nos rostos ao redor da mesa. Ricardo Andrade, pilar do grupo, ameaçando abandonar tudo? Você não faria isso, sussurrou Eleonora, a primeira vez que sua compostura pareceu vacilar. Já fiz. Ricardo deslizou uma pasta pela mesa. Minha carta de renúncia, efetiva imediatamente caso as mudanças não sejam aprovadas. E mais, uma proposta de venda de minhas ações para o Grupo Mazzaropi. O nome do maior concorrente caiu como uma bomba na sala. Alguns conselheiros ofegaram audivelmente. Isso é chantagem, acusou Eleonora, a voz trêmula. Isso é negócio, mãe. Você me ensinou bem. Sempre há um preço para tudo, não é mesmo? Um dos conselheiros mais antigos, Dr. do Mendonça, pigarreou nervosamente. Acho prudente considerarmos a proposta de reestruturação do Dr. Ricardo. Afinal, sua liderança tem sido fundamental para o crescimento do grupo nos últimos anos. Outros assentiram hesitantemente. O medo de perder Ricardo para a concorrência era maior que qualquer lealdade a Eleonora. Além disso, continuou Ricardo, gostaria de anunciar outro projeto. A criação da Fundação Miguel Andrade, dedicada a apoiar residentes médicos de comunidades carentes e expandir atendimento cardíaco pediátrico em regiões desassistidas. Metade dos dividendos das minhas ações serão direcionados a este projeto. A reunião se estendeu por horas. Argumentos acalorados, manobras jurídicas, tentativas desesperadas de Eleonora para reverter a situação. Mas Ricardo permaneceu inabalável. Ao final, o conselho cedeu. A reestruturação foi aprovada por maioria apertada. Eleonora manteria um cargo honorário, sem poderes efetivos. Ricardo continuaria CEO, mas com mecanismos de governança que impediriam interferências familiares em decisões estratégicas. Quando todos saíram, apenas mãe e filho permaneceram na sala, agora vazia. Você destruiu tudo que construí, disse Eleonora, a voz carregada de ressentimento. Não, mãe. Salvei o que você construiu de sua própria obsessão por controlo. Ricardo se aproximou.
observando pela primeira vez os sinais de idade que a maquilhagem impecável não conseguia mais esconder completamente. O império continua, apenas não à custa da minha felicidade, nem da felicidade do meu filho. Acha que essa mulher te fará feliz? Que essa criança preencherá o vazio que sempre carregou? Não sei o que me fará feliz a longo prazo. Sei apenas o que me destruirá com certeza. Continuar vivendo pela aprovação de alguém que nunca estará satisfeita. Eleonora ergueu o queixo, um gesto de orgulho ferido. E se eu me recusar a aceitar essa família improvisada? Se nunca reconhecer esse neto? Ricardo sorriu tristemente. Então você perderá mais do que um cargo, mãe. Perderá a chance de conhecer a pessoa mais extraordinária que já entrou em nossas vidas. Deixou-a sozinha na sala de reuniões, o som de seus passos ecoando no piso de mármore. Pela primeira vez em décadas, talvez pela primeira vez na vida, sentia-se verdadeiramente livre. O apartamento de Luísa estava silencioso quando chegou, horas depois. Encontrou-a na varanda pequena, Miguel adormecido no carrinho ao lado, o céu de Lisboa pontilhado por poucas estrelas visíveis entre a poluição luminosa. Está feito, disse simplesmente, juntando-se a ela no parapeito. Luísa o estudou no escuro, notando as linhas de exaustão em seu rosto, mas também algo novo, uma serenidade que nunca vira antes. O que exatamente está feito? Enfrentei minha mãe. O conselho, todo o sistema que me aprisionou por anos. Ele respirou fundo. Não renunciei, mas estabeleci limites claros. A Fundação Miguel Andrade começa a operar em 3 meses, com você como diretora médica, se aceitar. Luísa absorveu a informação lentamente. E Verônica? Terminamos oficialmente há 2 semanas. Para ser honesto, ela pareceu aliviada. Sua mãe? Precisará de tempo, talvez muito tempo, ou talvez nunca aceite completamente. Ricardo tocou a mão de Luísa hesitantemente. Quando ela não recuou, entrelaçou seus dedos aos dela. Mas isso não importa mais. O que importa é o que queremos. Você, eu e Miguel. E o que você quer, Ricardo Andrade? Uma chance. De ser o pai que Miguel merece. De ser o homem que você merece. Ele se aproximou, tocando o rosto dela com a mão livre. De construirmos algo real, honesto, sem sombras nem segredos. Luísa fechou os olhos brevemente, sentindo o calor familiar de sua mão. Tenho medo. Eu também. Mas pela primeira vez, meu medo de perder vocês é maior que qualquer outro. O beijo que compartilharam então foi diferente de todos os anteriores. Não havia urgência desesperada como nos encontros clandestinos no hospital, nem a hesitação culpada dos dias recentes. Era um beijo de recomeço, de promessa, de possibilidade. Miguel escolheu aquele momento para acordar, soltando um gritinho alegre ao ver os dois. Riram, separando-se para atender o pequeno, que estendia os braços gorduchos exigindo atenção. Acho que ele aprova, brincou Ricardo, erguendo o filho nos braços. Ele é um bebê. Aprova qualquer um que lhe dê biscoitos, respondeu Luísa, mas seu sorriso traía a emoção que sentia ao ver os dois juntos. As semanas seguintes foram de ajustes, negociações, pequenos passos. Ricardo manteve sua palavra. Nenhuma pressão, nenhuma pressa. Luísa, inicialmente relutante, aceitou dirigir a fundação, impondo suas próprias condições. Independência total, critérios meritocráticos para a seleção de bolseiros, foco em comunidades verdadeiramente carentes. A imprensa eventualmente perdeu o interesse na história. Outras manchetes, outros escândalos tomaram o lugar deles nos noticiários. Luísa retornou ao hospital, agora com uma licença especial, para conciliar a residência com a estruturação da fundação. Um domingo ensolarado, 3 meses depois, marcou outro momento decisivo. Passeavam no Parque Eduardo Sétio. Miguel já ensaiava os primeiros passos, agarrado às mãos dos pais, quando avistaram uma figura sentada em um banco à distância. Eleonora Andrade, sem a maquilhagem habitual, sem as joias ostensivas, parecia menor, quase frágil na simplicidade de um conjunto de calça e blusa em tom neutro. Ricardo sentiu Luísa enrijecer ao seu lado. Não precisamos fazer isso agora, murmurou.
Não, respondeu Luísa, surpreendendo-o. Alguma hora terá que ser. Melhor em território neutro. Aproximaram-se lentamente. Miguel, alheio à tensão, balbuciava alegremente, tentando perseguir um pato que passava por perto. Mãe, cumprimentou Ricardo formalmente. Eleonora assentiu, o olhar fixo em Miguel. Ele se parece muito com você na mesma idade. Este é Miguel, disse Ricardo, e esta é Luísa Mendes, a mãe dele. Trato Mendes, corrigiu Eleonora automaticamente. Um velho hábito, sempre reforçar hierarquias, títulos, posições. Luísa é suficiente, respondeu a jovem médica, a voz surpreendentemente calma. Um silêncio desconfortável se instalou. Miguel, sentindo a mudança na atmosfera, agarrou-se à perna de Luísa, observando-a estranha com olhos curiosos. Posso... Eleonora hesitou, uma vulnerabilidade inédita em sua voz. Posso vê-lo de perto? Luísa e Ricardo trocaram um olhar. Com um pequeno assentimento, Luísa ergueu Miguel nos braços, aproximando-se de Eleonora. Miguel, esta é sua avó, disse suavemente. A palavra avó pareceu atingir Eleonora como um golpe físico. Seus olhos, normalmente frios e calculistas, marejaram visivelmente. Quando estendeu a mão hesitantemente para tocar o rostinho do neto, suas mãos sempre firmes tremiam levemente. Miguel, imprevisível como qualquer criança de sua idade, subitamente sorriu para ela, o mesmo sorriso com covinha que caracterizava os Andrade há gerações. Olá, pequenino, sussurrou Eleonora, a voz quase irreconhecível em sua ternura. Algo mudou naquele instante. Não uma reconciliação completa, não um perdão imediato. Feridas profundas demoram para cicatrizar, e algumas nunca curam completamente. Mas um início, uma possibilidade. Meses depois, a inauguração da Fundação Miguel Andrade reuniu figuras importantes da medicina e dos negócios. A sede, estrategicamente localizada próxima a comunidades carentes da zona leste de Lisboa, contrastava com a opulência habitual das instalações do Grupo Andrade. Funcional, acolhedora, sem ostentação desnecessária. Luísa, em seu primeiro discurso público como diretora, apresentou a visão de um sistema de saúde mais igualitário. Ricardo, ao seu lado, anunciou parcerias com universidades públicas para a formação de especialistas em cardiologia pediátrica. Na primeira fila, uma surpresa para muitos. Eleonora Andrade, aplaudindo discretamente. O relacionamento com a nora e o neto ainda era delicado, construído em pequenas visitas supervisionadas, conversas cautelosas, mas estava lá. Um esforço genuíno, talvez o primeiro em sua vida, para adaptar-se em vez de controlar. Após a cerimônia, jornalistas cercaram o casal. Dr. Andrade, quando será o casamento? Perguntou um repórter, apontando para o anel de noivado discreto na mão de Luísa, uma safira rodeada por pequenos diamantes, escolhida em conjunto, sem a ostentação típica dos Andrade. Quando encontrarmos tempo em nossas agendas impossíveis, brincou Ricardo, abraçando Luísa pela cintura. Mas provavelmente antes do primeiro aniversário da fundação. Trata Mendes, pretende adotar o sobrenome Andrade após o casamento? Luísa sorriu. Acho que Miguel tem Andrade suficiente para todos nós. Prefiro manter minha identidade profissional como sempre foi. A resposta, que meses antes teria escandalizado a alta sociedade lisboeta, agora parecia natural, adequada. O mundo estava mudando, mesmo nos círculos mais tradicionais. Mais tarde, naquela noite, sozinhos na cobertura que agora dividiam no Parque das Nações, um meio-termo entre os mundos tão distintos de onde vieram, refletiram sobre a jornada extraordinária dos últimos 2 anos. Se alguém me dissesse, naquela noite no terraço do hospital, que estaríamos aqui agora, Ricardo balançou a cabeça, ainda incrédulo com as reviravoltas do destino. Teríamos que atravessar o inferno antes, lembrou Luísa, recostando-se contra seu peito, enquanto observavam a cidade iluminada pela janela. Valeu cada segundo. Ele beijou o topo de sua cabeça, respirando o perfume familiar de seus cabelos. Não mudaria nada,
se o resultado final fosse este momento. No quarto ao lado, Miguel dormia tranquilamente, cercado por brinquedos simples e alguns muito sofisticados, presente da avó, que lentamente aprendia a demonstrar afeto sem controlo. Em sua parede, uma foto emoldurada, ele recém-nascido nos braços da mãe, com a mesma legenda que mudara tudo. A vida sempre encontra um jeito de recomeçar. Luísa se virou nos braços de Ricardo, encarando aqueles olhos que ainda a faziam sentir a mesma eletricidade do primeiro encontro. Sabe o que é mais extraordinário? Como algo tão pequeno e frágil quanto um bebê pode ter mais poder que um império bilionário. O poder do amor supera o poder do dinheiro, respondeu Ricardo, tocando o rosto dela com reverência. Demorei muito para aprender isso, mas agora nunca mais esquecerei. O beijo que compartilharam selou não apenas a promessa de um futuro conjunto, mas a certeza de que algumas batalhas, por mais dolorosas que sejam, valem cada cicatriz que deixam. Que alguns amores são fortes demais para serem negados, mesmo quando o mundo inteiro parece conspirar contra eles. E que, como dizia a legenda daquela foto que mudara suas vidas, a vida sempre, sempre encontra um jeito de recomeçar. E foi assim, entre os arranha-céus de uma Lisboa que nunca dorme, que um amor improvável transformou não apenas dois corações feridos, mas todo um legado familiar. Não apagando o passado, mas construindo um futuro onde o poder do afeto finalmente superava o poder do dinheiro e das convenções sociais. Na manhã seguinte, enquanto o sol nascente pintava o horizonte de dourado, Miguel acordou seus pais com risadas e gritinhos alegres. Luísa e Ricardo o receberam na cama, formando aquele tipo de momento perfeito que nenhuma fortuna pode comprar. 3 corações batendo em sintonia, 3 vidas entrelaçadas pelo destino, pelo acaso e por aquela força misteriosa e poderosa que alguns chamam simplesmente de amor.